preparou esse momento para nós, esta palavra ela não é para todos nós, não é para o grande número, não é para todos os que estão aqui reunidos como se a gente fosse uma massa de pessoas. Cada um de nós que estamos aqui fomos escolhidos pelo Senhor para estar aqui e ouvir esta palavra. Então não é uma palavra para todos, é uma palavra para cada um. Essa é uma palavra de Deus para você. Porque eu sei que num encontro, num retiro, nós trazemos o nosso coração, nós trazemos os nossos sentimentos, nós trazemos as nossas esperanças. Você tem expectativas para esse encontro. Você tem motivos para estar aqui. E você tem situações concretas que você apresenta e está apresentando a Deus já nesse primeiro momento de oração. E qual é a palavra do Senhor para você? Sede vigilantes. Vigiai, sede firmes na fé. Quando diz aqui sede homens, quer dizer sede corajosos. Até na outra Bíblia, a tradução da CNBB, a palavra é esta: sede corajosos, sede fortes, e tudo o que fizerdes, fazei-o por amor. Essa é a direção de Deus para nós. Seja corajoso, meu irmão, seja forte, porque a vida ela nos combate muitas vezes, não é verdade? Sim ou não? Não é verdade que muitas vezes a gente se sente enfraquecido? Que a gente tem vontade de esmorecer? Ou você nunca teve vontade de desanimar? Pergunta para o seu irmão, e você teve vontade de desanimar? A gente nunca teve vontade de desanimar não, e principalmente dessas coisas pouco importantes. Quem aqui nunca pensou em abandonar as coisas de igreja? Olha, e são coisas sagradas para mim e para você, porque se não fosse a gente não estava aqui. Mas tem momentos na vida da gente que cansado, sabe, de carregar o fardo, de tentar e não obter resultado. Às vezes a gente até pensa assim, eu não vou lá não. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou lá, eu rezo, eu participo da missa, eu escuto lá o Padre Luiz, faço as coisas que ele diz, que a palavra de Deus manda fazer, e eu não estou vendo resultados. Parece até que depois que eu comecei a rezar, as coisas pioraram um pouco, então eu não vou lá mais não. Quem aqui que nunca teve vontade de ter nascido, sido criado, ou de pertencer a uma família diferente? Quem nunca teve vontade de fugir de casa, de ir embora, de dar um basta naquela situação e dizer assim, eu vou viver a minha vida sozinho, eu vou descansar a minha cabeça, eu vou descansar o meu coração. São os nossos momentos de fraqueza. Quem nunca teve vontade de desistir de uma pessoa que ama? Mas diante de todas essas tentações que fazem parte da vida da gente, pelas quais eu passei, passo, pelas quais você passou e vai passar, e muitas vezes nos momentos de cansaço da nossa vida, a vontade que a gente tenha de desistir, porque quando a gente está cansado, bate uma vontade imensa de desistir. Deus tem uma palavra para você. Nesta hora em que a coisa aperta, é a hora em que você, minha irmã, precisa ser corajosa, e é a hora em que você precisa ser forte. Bata no seu peito e diga, eu preciso ser corajoso. Eu preciso ser forte. Porque é isso que Deus está pedindo para mim neste momento. Senhor, eu sei que eu preciso de coragem. Eu sei que eu preciso de força. E é o Senhor quem há de me mostrar aonde é que eu vou obter essa força. Eu sei, meu Deus, que essa força vem de Ti. E é dela que eu preciso. Eu preciso da Tua força em mim, Senhor. Agora, veja só uma coisa. A força de uma pessoa está no seu coração. A sua força está dentro de você. Porque muita gente hoje, buscando ser forte, a pessoa começa a aprender uma luta, entra para uma academia, começa a malhar o seu corpo, está buscando uma força física,
Mas muita gente que é forte fisicamente se prostra facilmente por meio de uma enfermidade, por meio de um problema familiar, por meio de uma tentação, por meio de uma provação. Quantas pessoas que estavam bem fisicamente, de repente você ouve falar que tiraram a própria vida. Por fora estava tudo bem, estavam saudáveis, um corpo bonito, muitas vezes ainda jovem, mas por dentro a pessoa estava despedaçada, porque a força do ser humano, ela se expressa a partir de dentro, a partir do coração. Você sabe se uma pessoa é forte, se ela tem um coração forte. Mas uma coisa é certa, a gente é forte naquilo que a gente se exercita. Se você exercitar um braço, ele vai ficar forte. Se você exercitar uma perna, ela vai ficar forte. Às vezes uma pessoa sofre um acidente e fica um tempo com o corpo enfaixado, engessado, não é? Então depois que tira o gesso, o membro atrofiou. Isso é o quê? Ele se enfraqueceu. Ele já não tem mais a mesma força que antes. Aí você olha uma perna, está normal. Você olha a outra, está fininha. O que você tem que fazer? Vai ter que fazer fisioterapia. E fazer fisioterapia é exercitar aquele membro. E eu vou lhe dizer, e dói. E a pessoa sofre, e ela se desgasta, e ela tem vontade de desanimar, mas ela sabe que se ela não exercitar aquela perna que ficou doente, ela continuará fraca o resto da vida. Isso não é só no nosso corpo. Tudo aquilo que a gente exercita, a gente fica bom no que a gente se exercitou. Se eu me exercito a falar uma língua, eu vou ficar bom naquela língua que eu estou falando. Como é que você fala bem um idioma? Falando sempre. Como é que um médico se torna um médico excelente? Sendo médico sempre, todos os dias, estudando, se preparando e atendendo os pacientes. É dali que ele tira experiência. Um médico que pratica medicina se torna um médico melhor. Uma pessoa que fala bem um idioma e sempre vai falar cada vez melhor. E isso fortalece a pessoa numa habilidade que ela tem. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você pratica só coisas ruins, você se torna exímio, você se torna capacitado para fazer coisas ruins. Isto é, quem sempre faz o mal piora com o passar do tempo. Quem se exercita no bem melhora. Então, quando você treina o seu corpo fica forte. Mas quando você exercita o seu coração, você se fortalece interiormente. Como é que a gente fortalece os nossos afetos? Como é que você se torna uma pessoa forte interiormente, forte no amor? Amando sempre. Amando mesmo quem não merece. Amando apesar das suas fraquezas. Amando as pessoas que falharam com você. Amando porque Deus pediu a você que amasse, que tudo que você fizesse na sua vida, você fizesse por amor. É obedecendo esta palavra que nós vamos ser fiéis a Deus. Como é que eu me torno uma pessoa vigilante, para que eu não caia no erro e no pecado? Vigiando. Como é que eu me torno firme na fé? Confiando em Deus e acreditando, apesar das tentações. Você acha que quem está há muito tempo caminhando com Deus, não é tentado a desconfiar de Deus, a não acreditar na palavra dEle? Você acha que quem tem experiência de intimidade com o Senhor, não passa por momentos em que a tentação diz a ele, desta vez não vai dar certo, desta vez vai falhar? A gente é tentado, mas é justamente nessa hora da tentação que a gente tem a oportunidade de exercitar a nossa fé. Como é que eu cresço na fé? Acreditando mais. E como é que eu acredito? Quando eu sou testado diante de uma situação que tem tudo para dar errado, mas Deus colocou no meu coração de que aquela situação está nas mãos dEle. Então, sede firmes na fé, confie em Deus naquela hora. Como é que eu me torno uma pessoa corajosa? Sendo corajosa ou corajoso todos os dias. Então veja, a força de uma pessoa está muito mais no seu coração do que no seu corpo. Tanto que a gente vê pessoas que, olha, estão avançadas em anos, já são idosas, e tem uma força interior que coloca qualquer garoto no bolso.
E a gente olha para aquela pessoa e diz, ela tem uma presença, não é verdade? Ela tem uma força, algo diferente emana de dentro daquela pessoa. É do coração que lhe vem esta força. E veja, a palavra de Deus nos diz, sede fortes e sede homens, sede corajosos. O que é coragem? Se você procurar a origem desta palavra, coragem é um desdobramento de uma palavrinha francesa que é cœur, age. Cœur em francês é coração. E age é do verbo agir também. É a habilidade que a pessoa tem de agir com o coração. Quem é a pessoa corajosa? É uma pessoa que não tem medo? De jeito nenhum. Todo mundo que é humano tem medo. Se uma pessoa disser para você que ela não tem nenhum medo na vida, alguma coisa de errado há com essa pessoa. Ou ela está mentindo, ou ela precisa de tratamento. Porque todo ser humano tem medo. Você tem, não tem? Tem ou não tem? De alguma coisa você tem medo. Às vezes a gente tem medo de coisas ridículas. Às vezes a gente tem medo de coisas incoerentes. E aí é claro, a gente precisa ser ajudado a superar esse medo. Mas tem algumas coisas das quais a nossa própria natureza nos faz ter medo, para que a gente seja prudente, é um aviso. Então, o que é coragem? É não ter medo? De jeito nenhum. Coragem é, apesar do medo, você agir com o coração. Você tem medo, mas você age com o coração. Às vezes você vai entrar num relacionamento e você tem medo que aquela pessoa traia você, abandone você. E aí você consulta o seu coração e o seu coração lhe diz, está na hora de você dar o passo. Está na hora de você abandonar os seus medos. Está na hora de você acreditar no amor de alguém por você. Está na hora de você confiar. Acredite, dê o seu sim. E aí você aposta, apesar do seu medo, naquela pessoa e se une a ela. E trava com ela um relacionamento que tem uma promessa de para sempre no meio, até que a morte separe. Você aceita um casamento. O que é você ter coragem? É apesar de ter medo, você confiar. É apesar do medo, você agir com o coração. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração e diga isso para Deus agora: Senhor, dá-me esta graça de vencer os meus medos, escutando o meu coração. Porque eu sei, meu Deus, que no meu coração o Senhor fala e quer falar. Dá-me, Senhor, esta força que vem de dentro. Fortalece-me, Senhor, interiormente com o dom do Teu Espírito Santo. Dá-me, meu Deus, esta graça de agir com o coração, apesar dos meus medos. Dá-me, Senhor, esta graça. Faz de novo o sinal da cruz sobre ele. E saiba, nós nos sentimos mais fortes, nós nos tornamos mais corajosos quando nós aprendemos a ouvir o nosso coração. Quando o seu coração lhe diz que você deve fazer alguma coisa, você já viu que o medo não trava você? Uma mãe é capaz de tudo para defender o seu filho, quando ela o ama. Por quê? Ela não tem medo de ir numa boca de fumo, ela não tem medo de enfrentar um bandido com um revólver na mão. Ela tem, ela é humana. Ela sabe que ela é suscetível a qualquer mal que possa acontecer a ela, mas dentro dela o coração manda que ela faça alguma coisa. Então, quando o coração fala, gente, os nossos medos têm que ceder. E veja, nós nos tornamos mais corajosos, nós nos tornamos mais fortes quando a gente ouve a voz do coração, mas muito mais do que isso, quando você ouve o que Deus fala com você no seu coração. Porque Deus fala com a gente no coração da gente. Deus fala com você no seu coração, sabia? Diga para o seu companheiro de cadeira: Deus fala com você no seu coração. Ele fala. Em 89, eu participei pela primeira vez de um grupo de oração.
E ali eu descobri um pouquinho a diferença entre reza e oração. Porque a reza pode ser uma oração, quando ela é feita com o coração, quando ela é dialogada, quando a gente sabe o que a gente está dizendo a Deus. E ela pode ser só uma reza quando a gente vai caindo em dizer só da boca para fora. É mal a gente fazer uma reza? Não, é mal a gente fazer as coisas da boca para fora. Então muitas vezes eu ia dormir, eu fazia ali o Pai Nosso de qualquer jeito, eu rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque eu tinha medo de que não rezando eu fosse atormentado nos meus sonhos, eu tivesse um pesadelo, eu acordasse de madrugada, topasse com uma assombração no escuro. Isso não é motivo para a gente rezar. O motivo pelo qual a gente reza é a gente se unir a Deus. Então naquele encontro de oração, eu fui ganhando gosto pelo Pai Nosso. Eu percebi que no Pai Nosso eu podia conversar com Deus, eu podia ser mais próximo dEle. E se me faltavam as palavras, Jesus tinha me ensinado como rezar. Eu percebi que havia vida na Ave Maria que eu rezava. Eu pedi a intercessão de Nossa Senhora do meu lado. Então eu fui descobrindo muitas coisas importantes e interessantes. Descobri que na oração a gente conversa com Deus. E uma conversa, você fala, mas você também ouve. E eu fui vendo ali o testemunho de algumas pessoas que diziam assim: eu estava em casa orando e o Senhor me falou. Então quando eu estava rezando e pedi a Deus uma resposta, eu abri a Bíblia e Deus me deu um rema. O que é o rema? É quando você faz uma pergunta para Deus, quando você pede uma orientação para a sua vida e você se sente incentivado, impulsionado a abrir a Bíblia. Aí você abre a Bíblia e os seus olhos batem num versículo, num trecho, que é exatamente a resposta da pergunta que você estava fazendo. E você diz, até arrepiado, você diz assim: olha o que Deus me respondeu. Eu fiz uma pergunta, senti que eu devia abrir a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, a palavra que caiu era a resposta que eu precisava. Aí você confia e faz o que está escrito ali. E o resultado é que o problema se resolve. É que você recebe de Deus uma graça. É que algo dentro de você se conserta. Você se liberta de um mal, de um pecado. Então você diz assim: naquele dia eu rezei, Deus falou comigo, eu abri a palavra dele, e o que estava escrito ali foi uma direção para a minha vida. Eu fiz o que aquela palavra me pedia, e olha o resultado. Deus agiu na minha vida. Então eu escutava as pessoas dando esse tipo de testemunho, e eu ficava maravilhado. Aí eu chegava em casa e ia rezar. Abria a Bíblia, não saía nada. Pedia a Deus uma resposta, a resposta não vinha. Então eu fechava os meus olhos e queria que Deus me desse uma imagem como deu para fulano, aí a visão de uma cena como deu para ciclano, que me revelasse algo por meio dos sonhos. Veja, eu estava dizendo para Deus como é que Deus tinha que falar comigo. Isso não sou eu quem resolvo. Isso é Deus quem dá. E Ele fala com cada pessoa de um jeito. O jeito que Ele fala comigo é diferente do jeito que Ele fala com você. A uns, Ele fala maravilhosamente bem através da palavra. Tem uma mulher na Canção Nova, que é a comunidade da qual eu participo, que parece que é só ela abrir a Bíblia que Deus fala com ela. Nós fomos pregar juntos um retiro, eu vi quando ela abriu a Sagrada Escritura. E o texto que saiu foi a direção para aquele encontro. Foi algo tão bom, tão inspirado, que dá quase inveja. É o jeito de Deus falar com ela. E Deus tem um jeito particular de falar com cada pessoa. Mas tem duas maneiras pelas quais Ele fala com todo mundo. E isso é com todos. Primeiro, Deus fala conosco não assim no abrir da Bíblia, mas através da Bíblia Ele fala com a gente sempre. Às vezes, uma palavrinha na missa, e parece que algo acende dentro de você, e você diz: é isso. Aquela noite que você estava participando do grupo de oração, nem foi na leitura da palavra, nem foi na pregação que o rapaz estava fazendo lá sexta-feira à noite, no começo do retiro, mas na música que foi cantada, que
porque foi tirada da palavra de Deus. E Deus falou com você ali. Então veja, por meio da palavra, Ele fala conosco sempre. E segundo, Deus fala conosco no nosso coração. A gente precisa entender que a voz de Deus dentro de nós está sempre presente e Ele sempre nos fala. Só que para a gente perceber o que Deus fala conosco, olha o que diz esta palavra, versículo 13. Leia aí para mim a primeira palavrinha que está escrito. Vigiai. A palavra de Deus nos manda ficar vigilantes para a gente descobrir o que o Senhor nos fala. Porque para a gente ouvir a voz de alguém, entender o que a pessoa está falando, a gente precisa prestar atenção. Se você quiser fazer o teste, você faz. Na sua casa tem algum homem? Marido, filho? Quem tem homem em casa, levanta a mão. Lá em casa tem 2 além de mim. Se você quiser que o seu marido ou o seu filho te escute, o primeiro cuidado que você tem que ter é que ele não esteja fazendo outra coisa. Homem não ouve enquanto está fazendo outra coisa. Você sabia disso? Se a sua filhinha estiver lá estudando ou brincando com a bonequinha dela e você estiver conversando com ela e ela estiver balançando a cabecinha e dizendo que sim, fique tranquilo, ela está te ouvindo. Ela brinca com a boneca, ela faz a tarefa de casa, ela ouve música enquanto estuda e funciona. Dá certo. Se o seu moleque estiver escutando música enquanto ele estuda, ele está escutando música, ele não está estudando. Homem não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Se ele estiver assistindo um desenho, daqueles que ele gosta, e você entrou na sala, ficou ao lado da televisão, a televisão está aqui, ele está na sua frente, e você está dizendo para ele o que ele deve fazer. Eu não sei se você se lembra daquele desenho do Snoopy, da professora do Charlie Brown. É isso que ele está ouvindo você dizer, nada mais do que isso. Se você terminar de falar e perguntar para ele o que foi que a mamãe disse, ele não vai repetir. Aí você diz, mas ele concordou. Concordou quer dizer, pelo amor de Deus, cale a sua boca e saia da frente que você está atrapalhando o que eu estou vendo. Para que uma pessoa escute a outra, ela precisa vigiar a palavra que foi dita, ela precisa ficar atento. Se um filho não ouve uma mãe que está de pé na frente dele, falando com ele, às vezes brava, dando uma bronca porque ele precisa fazer algo, como é que a gente quer escutar a Deus no nosso coração, a Deus que a gente não vê em carne e osso, se nós não estivermos vigilantes? Você tem pedido a Deus que fale com você? Você precisa vigiar pela resposta.